Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você muda a sua vida usando uma estratégia de trabalho profundo, tá? O que muda a sua vida não são tarefinhas, não é sua lista de tarefas, não é o aplicativo que você escolhe. É fazer as tarefas trabalhosas, que é o que mais vai trazer resultado. Então eu vou te explicar isso nesse vídeo, tá? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Segala, aqui a gente ensina sobre organização, produtividade, gestão de tempo e como que para de procrastinar e de fato busca uma vida onde você evolui, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui embaixo, que todo dia praticamente tem vídeo. E estou na missão aí de postar um vídeo por dia, por enquanto 5 dias na semana, beleza? Então entende o seguinte, vamos dar um passo para trás e entender como de fato essa mudança pode acontecer. Hoje em dia existe uma média, né, que é onde a maioria das pessoas estão concentradas. Eu estava lendo um livro, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, e o Tim Ferriss ele trouxe uma frase lá de um cara que eu esqueci para dar a referência aqui, que é basicamente: se você está fazendo o que todo mundo faz, você deveria mudar, né, ou você deveria repensar, alguma coisa assim. Por que eu digo isso? A média das pessoas hoje, elas ganham mal. A média das pessoas hoje, elas estão com sobrepeso, elas comem qualquer coisa, elas não conseguem ter uma alimentação limpa, a alimentação dela é cheia de ultraprocessado. A média das pessoas, elas usam 5, 6 horas de celular por dia. A média acorda cansado. A média é sedentária, não tem nenhum hábito positivo. A média precisa ouvir alguma série, alguma TV de fundo para conseguir pegar no sono. A média toma remédio. A média tem brigas no relacionamento. A média não tem tempo com os filhos. Enfim, a lista aí é longa, tá? A média não tem dinheiro guardado, só tem dívida. Então, essa é uma lista longa. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso fugir dessa mediocridade. Se você pega no dicionário ali a tradução, o que significa mediocridade? Significa aquela coisa que está na média, né? Então, às vezes a pessoa se dói quando eu falo mediocridade, mas, cara, a gente tem que sempre buscar ser um pouco melhor. E eu percebi que não é tão difícil sair da média, porque estar nessa situação, estar na média, não gasta tanta energia, né? É meio que uma zona de conforto, que na verdade não tem nada de conforto, né? É uma baita de uma zona de desconforto, mas a gente não gasta energia para se manter lá, né? Então é só seguir com os hábitos que a gente já tem. E se eu quero mudar de vida, não é tão difícil fazer um pouco diferente. Te dou um exemplo. A média não lê nada. Se você lê um livro por ano, se você lê 2, 3 livros por ano, você já está melhor do que a média. A média não guarda nada. Se você pega seu orçamento, corta alguns gastos desnecessários. Por exemplo, Netflix, às vezes eu nem estou assistindo, assino 3, 4 streaming aqui que também nem compensa assistir. Você cancela alguns cortes, né, que você tem. Você consegue poupar R$100 que seja, cara, R$50 que seja. Você coloca numa caixinha do Nubank. Você não precisa saber de investir, opções, criptomoeda, nada. Você vai guardar numa caixinha do Nubank. Você já está melhor do que a média não guarda nada, a média só está em dívida, tá? Se você vai 2 vezes na academia, se você faz uma caminhada por semana, você já está melhor, porque a média é sedentária. Se eu quero mudar de vida, às vezes o título ele chama muita pessoa por conta disso, e aqui no vídeo a gente lapida para você ter a mente certa para mudar, tá? Que é o quê? A pessoa ela acha que o que vai mudar de vida dela é como que ela organiza a agenda dela. Como que eu organizo as minhas tarefas dentro do aplicativo, qual que é o melhor aplicativo de organização, sendo que não é. O que vai mudar é você controlar os seus hábitos e todos os seus hábitos serem um pouco acima da média. A média acorda, não arruma a cama. Se você acorda, você arruma a sua cama. Cara, arrumar a porcaria da cama que é tipo 2 minutos que você gasta, 3, 5 minutos sendo lento, hein? Você gasta 5 minutos, a pessoa não arruma, não, porque eu já acordei atrasada, aí ela já come qualquer coisa mesmo porque ela não preparou na noite anterior, chega no trabalho, não sabe nem o que precisa fazer, né? Vai descobrindo, vive no modo reativo. Média, tá? E aí é difícil você ser valorizado no trabalho por conta disso, é difícil você crescer financeiramente por conta disso, crescer fisicamente falando por conta disso, entende? Então, como que esse seria o primeiro passo, eu começar a olhar os meus hábitos, o que a maioria das pessoas fazem? Em qualquer coisa, cara. Pode ser no cuidado que você tem com a escovação dos seus dentes, cara. A maioria das pessoas não escova 3, 4 vezes por dia. Não escova, tá? Você já faz um pouco diferente, você já começa a se colocar numa energia de que você vai receber mais, porque você tá fazendo mais. E é um caminho muito sem volta, assim, porque... Vou te dar um exemplo. Antigamente, quando eu estava na faculdade, eu deixava o cabelo muito grande, né? Não a ponto de prender e tudo mais, ficava bem grande ali com franja e tudo mais, e eu deixava a barba enorme, cara, que era bem... tava parecendo um mendigo, né?
E aí eu tava achando que eu tava abafando, eu tava achando que eu tava numa faculdade de humanas. Tô brincando, porque eu sou engenheiro, né? Mas aí eu não tinha esse cuidado comigo. Aí também no meu dia a dia eu não arrumava a cama, eu não era proativo no meu trabalho, não entregava mais, não buscava fazer mais, eu não era proativo na minha faculdade. Cara, é óbvio que eu vou ter o mínimo das coisas. Faz sentido, meu povo? Comenta aqui embaixo se eu estou viajando, se você concorda ou não, mas deixa eu saber quais são as suas opiniões, porque para mim não fazia sentido eu querer mais entregando o mínimo do mínimo. Então o que vai mudar não é a forma que você organiza uma agenda, não é a forma que você lida com imprevistos, apesar disso ajudar, óbvio. Mas é como que você lida com o básico que você faz todo dia. Quer mudar de vida? É no dia a dia. Sabe qual que é a melhor forma? Muitas pessoas falam, não tem como prever o futuro, só o João Bidu da astronomia lá. E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que falam que é muito difícil prever o futuro, né? Até a previsão do tempo ela só vai até certo ponto, é difícil, né? Só que eu discordo. Eu acho que dá para prever o futuro, cara. E muito bem, é só olhar os seus hábitos diários. É só olhar o que você faz no período que você está acordado. Eu passo 5, 6 horas no celular vendo rede social, porque se eu não faço, a pessoa se dá essa desculpa. Eu fico ansiosa. Aí é muito difícil para mim. Se eu não vou na academia porque é difícil, sabe? E aí a gente vive uma vida buscando prazer, sabe? Uma vida buscando o caminhozinho fácil e tem que aceitar o que vai vir, né? Você não está construindo ativamente alguma coisa. Então, eu acho que para ontem a gente tem que começar a pensar nisso e dar atenção de fato para esse ponto. E como que eu faria? Eu colocaria uma rotina mínima no meu dia. Se eu estivesse começando do zero, estivesse me organizando, estava uma bagunça a minha vida. Completamente na média, né? Eu começaria colocando uma rotina. Um horário para eu dormir, um horário para acordar. Foi o que eu fiz na época que eu estava na faculdade. Cara, com um monte de hábito ruim, ganhando um salário mínimo, em uma faculdade que eu odiava e usando não sei quanto tempo de celular e pensando só na festa do final de semana. Era isso que eu fazia. Eu vou fixar um horário para dormir, fixar um horário para acordar, para eu pelo menos acordar mais descansado, que é mais fácil mudar, colocar coisas diferentes quando você acordou e dormiu bem. Então, beleza, tô dormindo bem. Aí você começa a dormir bem, você vai perceber que uma coisa puxa a outra. Você acorda descansado e você naturalmente sente vontade de arrumar a cama. Você tá mais disposto, tem mais energia. Aí você abre a sua geladeira, não, eu vou preparar uma coisa mais elaborada aqui que vai ser mais saudável para mim. Ao invés de eu abrir essa lata aqui e comer alguma coisa meio que pronta ali, não, eu coloco e eu faço, por exemplo, ali um ovo mexido, alguma coisa que dá mais trabalho, só que eu sei que vai ser melhor para mim. Depois, eu começo a perceber o que eu vou fazer no meu dia. Eu preciso de uma lista de tarefas. Você naturalmente uma coisa vai puxando a outra. É o que eles chamam de hábito angular. Igual atividade física. Eu comecei a fazer atividade física na época que eu era bem magro. E eu sou magro, hein? Mas eu era bem magro e eu tinha 69 quilos. Pra você ter uma ideia, eu tenho 1,80 de altura, cara. Então, bem magro para quem estuda nutrição um pouco melhor, sabe que tem os perfis, né? E eu era ectomorfo clássico, né? E aí o que acontece? Eu tinha muita dificuldade de ganhar peso. Aquilo me incomodava, mas não tanto a ponto de eu fazer alguma coisa. Então eu comecei depois a fazer academia, naturalmente eu senti uma vontade de comer melhor. Naturalmente eu busquei um nutricionista e montei uma dieta para subir peso. Até que eu cheguei em 85 quilos, né? Depois, cara, tava me sentindo bem pra caramba, só que quando você sobe muito peso, você ganha muita gordura também, né? Então aí desci um pouco, fiz uma dieta para queimar um pouco de gordura. Desci para 77, agora eu vou subir de novo para 85, entende? Por quê? Um hábito foi puxando o outro. O mínimo que eu preciso, hábitos melhores dentro da minha rotina. Para você ter uma ideia sobre como que você estrutura isso dentro do seu dia a dia. Lá dentro do Fluxo, que é meu programa de implementação, eu te ajudo do zero a montar. Como que você monta a rotina da noite, quais hábitos você coloca, como que você monta de manhã, como que você organiza o seu trabalho por blocos, né? Então é crucial que você tenha isso. Então, eu explico isso no detalhe. Se você quiser conhecer o fluxo, ter toda a estrutura pronta para você duplicar, colocar suas tarefas e começar a ser produtivo, eu indico que você toca no primeiro link da descrição aqui desse vídeo e também no comentário fixado para você entender como que funciona. Lá a gente tem a comunidade, eu mesmo te ajudo, eu te respondo em áudio ali por qualquer dúvida que você tenha para a gente organizar e todo mundo buscar essa direção aí de sair da média, beleza? Deixo o convite aí para vocês, tá? Então, depois que eu arrumo a rotina, eu vou precisar ter uma pequena organização, o mínimo, né? Não posso ficar enchendo de aplicativo, enchendo de complexidade desnecessária para eu conseguir fazer o meu trabalho. Entende o seguinte, no nosso trabalho existem as tarefas essenciais que, cara, elas têm que acontecer.
Não tem jeito, é o básico ali que eu preciso fazer, né? Eu acho que essenciais nem é um nome bom. Eu acho que existem as tarefas administrativas que eu preciso fazer, né? Que elas não geram tanto resultado, só que elas garantem que o trabalho ele flua. Por exemplo, eu vou esvaziar o meu e-mail, vou responder o e-mail de todo mundo, eu vou manter o meu ambiente organizado, eu vou manter todo o checklist dos clientes e tudo mais, toda a relação deles organizada. Enfim. E tem as tarefas de fato essenciais, que são as que mais produzem resultado. Qual que é a nossa missão? Reduzir ao máximo o administrativo ou agrupar isso em um período no final do dia e usar principalmente amanhã, que é nosso horário mais produtivo, para você produzir as tarefas mais difíceis, as mais trabalhosas e colocar o seu trabalho profundo nisso. Hoje, em época de celular, as coisas elas estão reduzindo o tempo, não sei se vocês perceberam. Os filmes antigamente, cara, era 2h30, 3 horas de filme, Interestelar mesmo, que é um dos meus filmes preferidos, 3 horas e lasca de filme. Hoje em dia não, tem filme de 90 minutos, filme de 1h20, os filmes estão reduzindo. O mesmo para música, você pega Led Zeppelin ali, Pink Floyd, até Guns, né, que tinha November Rain, que era 9 minutos de música, 10 minutos. As músicas eram muito maiores, hoje em dia ninguém tem saco mais, e aí as músicas ficam 2 minutos, 2,5, 3 no máximo. Tá tudo reduzindo, porque a nossa capacidade de se concentrar ela está sendo muito reduzida por conta da quantidade gigante de estímulo que a gente recebe. Celular, internet e todas as IAs chegando agora, né? E aí o que acontece? Nossa capacidade de concentração, a capacidade de se concentrar... A nossa capacidade de concentração ela é como se fosse um músculo. Ela é totalmente treinável. Se eu paro de treinar, naturalmente ela vai atrofiando. Igual aconteceu com o nosso foco. Foi muito reduzido. Se eu continuo exercendo o treino e fazendo isso com uma certa frequência, eu vou aumentando essa minha capacidade de se concentrar. Então, às vezes, você vai colocar na sua agenda inicial um bloco de trabalho profundo de 1 hora. Você bota na agenda. E dentro desse bloco, você vai fazer a tarefa mais trabalhosa, a tarefa mais importante, que mais traz resultado. Entende? Então, você começa a se forçar. Depois, um bloco tá de boa aqui na minha semana. Você coloca um bloco de 90 minutos, 1h30. Ou você quebra em 2 blocos. 45 minutos aqui, 45 minutos na tarde. Tenha esses períodos de trabalho profundo dentro da sua agenda. Porque é aí que você vai fazer o principal do seu trabalho. Este vídeo que eu estou fazendo é dentro do meu trabalho profundo. Eu já gravei 2 antes desse. Por quê? Eu agrupei os vídeos, coloquei nesse bloco de trabalho profundo e é um vídeo que tem até uma coisa que eu ensino melhor lá no Fluxo, né? Que é uma ação residual. Eu faço uma vez, ela continua me dando resultados. É tipo um investimento. Você bota um investimento lá, pode ser uma caixinha do Nubank. Você deixa o dinheiro parado lá no Nubank, ele vai rendendo, né, dia por dia. Você fez uma vez e ele continua te dando resultado no futuro. Lá no Fluxo a gente foca bastante nesse tipo de ação residual, porque você reduz a carga horária de trabalho e produz mais, porque o seu trabalho vai ficando muito acumulativo, bola de neve, né? Inclusive, eu acho que para complementar esse conteúdo aqui, quem quer se organizar e quem tem pressa deveria conhecer o Fluxo, tá? Depois que esse vídeo terminar, clica no primeiro link da descrição e assiste a aula de apresentação. Você vai ver como que ele funciona, todas as entregas, e se faz sentido para você, vem com a gente, se não, segue o fluxo aí, beleza? E aí, perfeito. Então, eu tenho que ter um mínimo de rotina, eu tenho que ter rotinas onde eu vou colocar o meu trabalho profundo, e eu preciso, entrando na nossa última parte do vídeo aqui, ter clareza do que eu quero para minha vida. O próprio livro que eu estava lendo agora, o Trabalho 4 horas por semana, ele fala do projeto de vida. Eu preciso saber o que eu busco para mim. Te dou um exemplo. Antigamente, eu estava numa faculdade que eu detestava, que era engenharia. E eu também tinha um emprego que eu odiava, que eu era caixa, né, de uma casa de material de construção. Cara, eu estava no cenário ideal para não ser produtivo, sabe? Um monte de hábito ruim e eu forçando produtividade. Então eu organizava a agenda de estudo, a agenda de coisas do meu trabalho e eu procrastinava. Eu organizava uma lista de prioridades e eu não fazia. Por quê? Eu não conseguia conectar o que eu estava fazendo com umas coisas melhores no futuro. Esse que é o negócio. Quando eu comecei a pensar sobre isso, cara, o que eu quero para minha vida? Porque a maioria, a média, vive no automático. Ela espera chegar ao final de semana. Se eu quero mudar de vida, eu tenho que sair disso, tá? E aí ela só tem tempo a perder, ela não está construindo nada. Eu comecei a pensar, o que eu quero para minha vida? Pô, sempre quis ser professor, sempre quis ensinar. Gosto de organização. Pô, vou tentar ensinar isso. E eu fazia no período oposto, né? Então, à noite, às vezes eu dava treinamento, quando não tinha aula, dava treinamento para alguma empresa lá na minha cidade. De final de semana, eu avançava bastante nessa parte aí do meu trabalho. Até que eu comecei a parar de procrastinar as tarefas desse projeto paralelo que eu comecei a fazer, né? E
eu fazia aquilo com o maior prazer, porque eu via avanço e eu sentia que eu estava trabalhando para mim, entende? Tanto que lá no Fluxo, pra você ter uma ideia, a gente tem uma galera que faz transição de carreira. A pessoa está num emprego que odeia, que não tem perspectiva de crescimento, bota um projeto para fazer a transição e faz. Fica realizado na outra área. Ou sai e ou sai e vai abrir o próprio negócio. Cara, tem bastante aluno que fez isso, né? Então, eu comecei a parar de procrastinar porque eu via sentido. A gente precisa saber o que a gente quer da vida, tá? Não precisa ser uma lista complexa. Pô, no futuro, quanto você gostaria de estar fazendo por mês? Quanto você gostaria de ter investido? Quais experiências você gostaria de ter que você não tem hoje? Cara, ninguém se permite sonhar. Aí eu pergunto pra pessoa, o que você espera pra sua vida daqui 5 anos? Ela fala, não sei nem se eu vou estar viva, entende? Então, cara, tá todo mundo nesse automático, é muito difícil produzir. Se eu quero mudar, eu tenho que saber para onde eu quero ir, né? Quais são as coisas importantes, o que eu valorizo, quais são meus valores inegociáveis, né? A gente pode chamar assim. E aí, naturalmente, eu vou parando de produzir, parando de procrastinar, né? Naturalmente eu começo a produzir um pouco mais, fica menos desgastante fazer as coisas, porque eu conecto isso com um futuro melhor. Tendo uma boa rotina, com bons hábitos, né? Tendo clareza, na verdade, tendo uma boa rotina, com bons hábitos, tendo clareza de quais são as suas prioridades no dia, colocando blocos de trabalho profundo dentro do seu cronograma do dia, tendo essa clareza do que você espera para você, tem metas, tem objetivos, tem as rotinas que você vai fazer, você começa a mudar a sua vida. É um processo, meu povo, não é uma coisa que você vai fazer do nada, mas, inclusive, isso engloba, eu acho que o hábito mais importante de todos, é a gente ter a constância. Qualquer coisa que eu faço é melhor do que o planejamento perfeito que eu faço no futuro. Se eu vou num treino, na academia eu faço um treino de merda, um treino que eu não treinei nada direito, passei super correndo nos aparelhos, esse treino é 1000 vezes melhor do que começar na segunda-feira com todas as condições ideais. Eu lanço um produto meia boca, é melhor do que o produto perfeito no papel. Começa e depois melhora. Tem até um livro que eu gosto que é o 1 ano em 12 semanas, que ele fala uma das primeiras frases: uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de planejamento, né? Então, qualquer coisa que você fizer, é aí que começa de fato as mudanças. Beleza, meu povo? Era isso que eu queria entregar nesse vídeo, né? Se você chegou até o final, quero te deixar de recomendação 2 vídeos aqui que eles casam muito bem com esse assunto. Aplica essa parada, o vídeo ele continua nos comentários, tá? Então depois me conta o que você acha, o que você tem feito para mudar, se você concorda ou não. E conta comigo, meu povo. Aplica essa parada, vamos para cima.